E aí, meus feras, como que vocês estão? Eu espero que esteja tudo bem por aí. Aqui tá tudo certo. O meu nome é Leonardo Teruel e hoje eu estou gravando esse vídeo aqui para vocês para falar um pouquinho sobre processo seletivo para um desenvolvedor ou um analista de sistema e para falar de perguntas não técnicas que são realizadas durante esse processo. Então, é isso aí e vamos lá para o vídeo de hoje. Então, galera, normalmente o processo seletivo para programador, desenvolvedor, analistas de sistema, ele é feito em várias etapas. Hoje eu quero falar aqui para vocês sobre uma etapa bem comum, que é a entrevista com o RH. Essa pessoa do RH, esse recrutador, a primeiro momento ele vai te entrevistar numa entrevista mais não técnica. É óbvio que ele vai ver se as suas habilidades que você descreveu ali no seu currículo, se você confirma que você realmente possui elas e se isso se encaixa dentro da vaga. Mas fora isso, ela não tem nenhum detalhe técnico. Ele vai querer saber mais, ele ou ela, né, sobre vai estar avaliando o seu comportamento, a sua personalidade, o como você lida com problemas e resoluções, o como você lida com equipe, se você é mais introvertido, extrovertido, vai olhar todo esse conjunto de coisas para saber se você se encaixa ou não dentro da vaga e do time que eles estão procurando. Se você está entrando no mercado de trabalho agora e esse vai ser o seu primeiro estágio ou o seu primeiro emprego e você não teve nenhuma experiência ainda dentro de uma empresa ou trabalhando por conta, profissionalmente falando, pode ser que esse recrutador te pergunte se você já fez algum projeto dentro do seu curso, da sua faculdade ou até por conta própria em casa. Por que eles perguntam isso? Porque para você ter aprendido a programar, para você ter pelo menos uma base de programação, você tem que ter feito algo, você tem que ter criado algo ali, certo? Senão não tem como. Então eles vão querer saber o que você já construiu. Eu vou dar só um exemplo aqui. Dentro do seu curso, da sua faculdade, você pode ter desenvolvido em uma determinada linguagem de programação um aplicativo web onde o usuário pode entrar nessa aplicação, fazer um cadastro e aí realizar um login e agendar consultas com um psicólogo. Então, o psicólogo disponibiliza horários ali no calendário e o usuário pode ir lá e marcar uma consulta de meia hora, uma hora, não sei. E aí já fica agendada essa consulta de forma online. E o psicólogo ou um secretário, uma secretária, pode olhar a agenda e saber que determinado dia, naquilo que ele colocou disponível, ele tem um agendamento com tal pessoa. Ele pode ter a habilidade de desmarcar isso ou não, o usuário também, e ele pode receber uma notificação, por exemplo, toda vez que uma consulta for agendada. Esse é um exemplo de uma aplicação web que você poderia falar para o recrutador. Ó, eu sozinho ou eu e uma equipe de amigos, a gente durante o curso a gente já desenvolveu esse tipo de aplicação em Java, na linguagem Java, por exemplo. Isso vai fazer com que o recrutador tenha uma ideia de que você tenha experiência e que você adquiriu esses conhecimentos. Por isso é muito importante que no período que você estiver estudando, não dependa só da faculdade, mas construa algo e faça algo, pois isso vai te dar um a mais durante o processo e vai mostrar que você estudou, que você se dedicou e que você adquiriu enquanto estava construindo esse projeto os conhecimentos
necessários que a vaga pode estar procurando. Uma outra pergunta comum que eu já vi acontecer e que já fizeram comigo é como você se mantém informado no dia a dia? Quais os sites que você acompanha? Quais as pessoas que você acompanha? Como você faz para se manter atualizado sobre novas tecnologias, novos lançamentos do mercado e esse tipo de coisa? Então é muito importante que você esteja sempre acompanhando, certo? Porque uma pessoa que trabalha com isso, se a sua linguagem que você trabalha muda alguma coisa, se surge uma tecnologia nova que você seria muito bom você aprender, que você tem que saber manejar. Então é muito importante que nós, programadores, desenvolvedores, estejamos sempre a par do que está acontecendo no mundo, no que está sendo lançado e todo esse tipo de coisa. Então, alguns recrutadores perguntam, né, sobre isso. O que você acompanha, quais sites, qual tipo de notícia e como você faz para se manter atualizado, tá? Então, uma outra pergunta comum que também já fizeram para mim é que tipo de clima você espera que tenha na sua equipe e qual a sua expectativa com as outras pessoas? Como você acredita que tem que ser o tratamento no dia a dia? Essa é uma pergunta que os recrutadores fazem para saber se o que você está esperando do ambiente de trabalho e sua equipe realmente condiz com a filosofia de trabalho da empresa e com o ambiente dela e com as pessoas daquela equipe que já está trabalhando ali. Então, se você prefere um ambiente mais amigável, mais aberto, se você prefere um ambiente em que as pessoas se ajudam, ou se você prefere um ambiente mais profissional no sentido de, tipo assim, calado, cada um faz do seu, se você trabalha melhor sozinho ou trabalha melhor em equipe. E esse tipo de coisa é muito importante que eles tenham uma ideia sobre o que você está esperando ali, né? Se você já teve uma experiência profissional antes, se você já trabalhou em alguma empresa ou já fez um freelancer, o recrutador pode dirigir algumas perguntas relacionadas a esse projeto ou essa empresa que você trabalhou. Um exemplo de uma pergunta que também já fizeram para mim: qual foi o maior problema que você já enfrentou durante o seu trabalho naquela empresa e como que você fez para resolver esse problema? Então, o que o recrutador quer saber com isso? Como você lidar com a pressão e com o problema? Como que você, se você consegue buscar soluções e resolver isso de uma forma proativa, né? Então, por exemplo, no meu caso, eu tive uma época que eu fiquei para atualizar o sistema sozinho, então eu tinha que esperar todo mundo embora da empresa, porque eu derrubava o servidor, então o sistema parava de funcionar até que ele fosse atualizado. E no meio dessa atualização tinha um código errado que foi uma outra pessoa que fez, no caso não foi eu, e aí eu tinha que duas opções. Ou eu voltava um backup, deixava só a versão antiga, né? No caso, no outro dia não teria a atualização que a gente tinha proposto. E eu também não sabia fazer isso, era a minha primeira vez fazendo, atualizando aquele servidor na nuvem para fazer backup. Eu não saberia fazer porque eu nunca tinha feito antes. Ou eu tinha uma outra decisão que era olhar o que estava errado, olhar o código, entender, ou às vezes até debugar e arrumar aquilo e subir aquele código de uma maneira correta e atualizar aquele sistema, né? Então imagina, eu estava sozinho, não tinha ninguém para me perguntar, ninguém para me ajudar e tinha que tomar uma decisão do que fazer. E aí eu tive que resolver esse problema, fui lá, achei o erro, resolvi e subi o sistema de novo. Fiquei até mais tarde e no final acabou dando tudo certo. Então, essa é uma pergunta, né, que os recrutadores podem fazer para saber se você lida bem com o problema e como você
lida com situações adversas. Uma outra coisa que eles podem te perguntar, se você já teve uma experiência profissional, é como você já usou a sua criatividade para melhorar o desempenho da equipe, né? Ou o desempenho do próprio sistema em si. Então, se você já teve alguma ideia que você conseguiu implementar para a equipe dar certo, isso é valorizado muito pela empresa. Outra pergunta: você já enfrentou alguma falha de sistema de segurança? E se você passou por uma falha de sistema de segurança, como que você resolveu isso? Né? Isso nunca aconteceu comigo, mas já me perguntaram e aí a minha resposta simplesmente foi: isso nunca aconteceu comigo. Né? Nunca teve um problema de segurança onde eu tivesse que responder sobre isso. Mas pode acontecer. E é comum mais do que vocês imaginam às vezes, tá? Qual foi o seu maior desafio? Isso é comumente perguntado pelas pessoas de RH. E é também para saber o que é mais difícil para você, onde que é a área que você acha mais difícil e se você consegue também passar por esse desafio facilmente ou não. Eu acho que a pergunta mais comum que eu já vi acontecer em todos os casos também é: como você se sente e como você lida com reclamações e indagações de clientes? Ou quando algum cliente reclama de algum update, né, de alguma atualização no sistema ou do próprio sistema em si, se ele está implementando aquilo e aquilo não está condizente com os requisitos que ele te passou. O cliente pediu uma coisa e no final ele acabou recebendo outra. Né? Então, como você lidar com isso? Porque o desenvolvedor, o programador, ele tem que estar preparado a esse tipo de circunstâncias, porque pode acontecer, né? E ele tem que lidar com aquilo de uma boa. E aí é claro que tem as perguntas generalistas, tanto para quem tem experiência quanto para não ter experiência, e não só relacionado a candidatos de TI, mas isso eu acredito que é para qualquer profissão que você tenha. Eles perguntam: quais são os seus planos aqui? Quais são os seus planos nos próximos 5 anos? Como você se enxerga no futuro? Já me perguntaram muito isso e isso é mais para projetar se você vai querer estar dentro daquela empresa ainda ou não no futuro, se você vai contribuir para que a empresa cresça durante esse tempo, né? E eles vão tentar verificar ali se você está falando a verdade ou não, porque se a empresa é uma empresa que preza para uma pessoa que queira construir uma carreira dentro dela, essa é uma pergunta muito importante. E se você também comentar alguma coisa do que você está esperando até para sua vida pessoal, porque essa é uma pergunta muito aberta, ela não está ligada só com o que você espera de carreira, mas também com a sua vida pessoal, o avaliador ele vai conseguir saber se a empresa está de acordo com aquilo que você está querendo e se ela pode realmente te proporcionar isso que você, né, o candidato, está buscando. E para terminar, mais algumas duas perguntas clichês. Uma, o porquê que você quer trabalhar especificamente nessa empresa? E a outra, quais são os seus maiores defeitos e quais são as suas maiores qualidades, né? Essas são perguntas bem generalistas também. E o meu maior conselho para vocês são: não mintam, falam a verdade, falem, né? A verdade. Por favor, galera, porque se você estiver mentindo, a pessoa sabe que você está mentindo. E saiba como você está falando isso. Eu acho que mais importante do que a sua resposta é o como você responde a isso. Então, como você está se portando e se você está falando a verdade ou não. Então, o que eu indico para vocês estudem um pouquinho essas perguntas, tá? E tenham em mente que é óbvio que tudo isso varia de empresa para empresa, de recrutador para recrutador, tá ok?
E é muito importante que vocês tenham mais ou menos uma ideia dessas perguntas para estar preparado para esse tipo de questionamento, para que você faça uma boa entrevista, esteja confortável, não esteja nervoso no momento, apresente confiança, seja sincero, e eu tenho certeza que com isso você vai conseguir ter um bom desempenho nessa primeira parte de entrevista com RH. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que ajudem vocês a terem uma noção a mais do que é perguntado aí nas entrevistas no primeiro momento com o RH. E eu espero que isso ajude muito vocês. Espero que vocês gostem. E é isso aí. Fico por aqui hoje. Se inscreve no canal e até a próxima.